Olá, boa tarde. Eu sou Jucinei Carvalho Santana, professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas. Estou aqui para comentar sobre o despacho do Ministério da Educação, que, ao homologar o relatório do Conselho Nacional de Educação, número 5 de 2020, que aprova as orientações para organizar, para reorganizar o calendário escolar e a possibilidade de cômputo das atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual em razão da pandemia. Então, ele homologa esse relatório e autoriza, desse modo, que as escolas possam começar a computar atividades remotas, do ensino remoto, como a gente está apelidando nesse momento, que são atividades que não são presenciais, para que os estudantes tenham aí essa carga horária computada. No meu entendimento, a gente tem que prestar bem atenção quais serão os efeitos práticos na vida das famílias, sobretudo na vida das famílias e na vida dos professores e na vida dos estudantes. Então, do ponto de vista da família, há uma sobrecarga e uma responsabilização para que elas assumam a tarefa de organizar e fazer com que os estudantes cumpram as atividades escolares no âmbito das famílias, dentro de casa, com todas as dificuldades que a gente tem enfrentado para sobreviver em tempos de pandemia. Essa primeira questão é preocupante porque sabemos, a gente tem consciência de que a realidade da educação brasileira ela é desigual, sobretudo no Nordeste, sobretudo em Alagoas, A gente tem escolas que funcionam na zona rural, a gente tem escolas que funcionam em regiões quilombolas, a gente tem municípios que a internet não chega. Então, essas famílias, essas escolas, esses estudantes, eles vão ser prejudicados mais uma vez em função da pandemia e em função dessa obrigatoriedade que as escolas agora terão que assumir parte dessa carga horária como não presencial, Do ponto de vista do estudante, a gente tem uma ilusão de que essas atividades remotas vão poder ajudá-los a crescerem, a se desenvolverem intelectualmente, cognitivamente, mas elas são medidas artificiais que não colaboram para esse desenvolvimento acontecer, Por que não colaboram? Porque o vínculo do estudante com a escola é que faz com que esse vínculo presencial da criança dentro da escola é que promove toda e qualquer aprendizagem que ele venha a fazer parte nesse espaço escolar socialmente formalizado. Então, não é somente a presença do professor, mas a presença dos colegas, as interações que acontecem no âmbito da escola que são necessárias para que o desenvolvimento aconteça efetivamente. Então, as atividades remotas, elas não promovem esse tipo de aprendizagem e, portanto, elas não vão ser significativas e não vão fazer efetivamente nenhum efeito produtivo na vida dessas crianças e muito menos colocando a responsabilidade para as famílias. E o terceiro aspecto que eu mencionei é a formação docente, O que essa medida do Ministério da Educação oportuniza em termos práticos, já que a gente não tem, já que esse momento é um momento de pandemia que é atípico, que não contávamos com ele, As escolas, elas não estão preparadas para receber essa obrigatoriedade, essa imposição, sem que haja um planejamento dessas atividades, sem que haja um investimento por parte dos estados e municípios, para que as escolas consigam, por exemplo, começar um planejamento, começar a construir uma estrutura mínima para que seja possível os professores passarem por formação, para entenderem sobre as tecnologias que vão ser usadas, para fazerem uso dessas tecnologias com sentido e se sentirem aptos a investirem na replicação
dessas tecnologias no contexto de sala de aula, né? A gente sabe também que as desigualdades, elas também existem entre professores e entre as regiões. Então, nem todo professor tem um bom aparato tecnológico, nem todo professor tem acesso à internet de qualidade, assim como os estudantes e as famílias também não têm. Então, é uma medida que provavelmente vai ser bem vista e bem sucedida nas instituições privadas de ensino. Obviamente, nem todas, né? Uma parte das instituições de ensino privadas que tem condições de ampliar seus recursos tecnológicos, de fazer a formação, o treinamento, né? Que eles chamam de treinamento para os professores. E então, as crianças vão receber algum retorno mais positivo em relação às instituições públicas. Então, veja que essa medida ela torna ainda mais desigual o ensino, na medida em que não promove o acesso com qualidade de todos, né? E, portanto, não promovendo o acesso, também não promove a efetiva inclusão dos estudantes nessas atividades remotas. Então, é uma carga horária que vai contar para quem? Para quantos? Então, essa é a pergunta que fica no ar, né? Quem de fato vai se beneficiar com essas medidas, né? Em termos de concepção de educação, centrada na qualidade, centrada na inclusão, centrada na perspectiva de emancipar os sujeitos que dela participem. Essa é uma perspectiva reducionista, equivocada e que não vai ajudar a enfrentarmos a pandemia nas famílias e entre os estudantes. Pelo contrário, isso vai causar mais angústia, mais estresse e mais problemas para as famílias que já enfrentam tantos percalços nesse momento, com muito desemprego, com baixas expectativas, inclusive, de resolução dos seus problemas. Então, eu entendo que esse é um despacho que não deveria ser efetivado pelo Ministério da Educação e, portanto, não vale para a educação pública que temos no Brasil. É isso.